Olha só, nesse vídeo eu vou te passar tudo que mais cai na prova do Enem. Eu vou ser direto, objetivo, te mostrar, mas não só mostrar o que mais cai, explicar como que você vai estudar os conteúdos de cada uma das disciplinas e além disso eu vou te entregar esse material aqui de forma totalmente gratuita, onde eu explico tudo o que mais cai no Enem. Antes de eu te entregar esse material aqui, só para você ver aqui nesse vídeo, por exemplo, vou fazer um download dele, eu quero fazer mais do que isso. Porque a maioria dos vídeos ou é só falando, eu pensei, vou fazer um vídeo falando o que mais cai, só que aí fica muito abstrato. Eu fico falando, vocês não conseguem visualizar, né? Tem vídeo, por exemplo, que é só para fazer um download de material, só que não adianta, porque você baixa o cronograma e seria muito fácil. Você não ia nem ver ali direito o que tem que estudar, entender um pouquinho a estratégia. Você tem que entender, por exemplo, o que tem que estudar, qual que é a ordem que tem que estudar, porque às vezes existem alguns conteúdos que tem que ver primeiro do que outros, tá? Então a ideia nesse cronograma aqui é fazer uma passagem, ou seja, eu vou passar por cada disciplina, vou falar primeiro matemática, depois biologia, química, física, depois vou falar de humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, por fim, linguagens português, né, o que mais cai. Vou passar ali dizendo exatamente o que você tem que estudar, que com certeza vai cair na sua prova do Enem. E também eu vou fazer algo que realmente é para te ajudar. Esse material aqui, esse cronograma, é um material do meu curso, do Memorize, o antigo On Fire. Esse material aqui é um material pago e eu vou disponibilizar ele de forma gratuita para você fazer o download desse material aqui. Eu vou colocar um QR Code no vídeo, e aí você, no final do vídeo, provavelmente ali nas últimas matérias, eu coloco um QR Code e aí você vai apontar o celular para a tela e vai conseguir acessar esse material, tá certo? Então bora lá. Bom, começando então pela ordem, né? Eu vou começar falando de matemática, os assuntos que mais caem, né? Então, pegando ali, por exemplo, a matemática, a gente vai trabalhar em cima desse gráfico aqui primeiramente, né? Eu quero que vocês me acompanhem aqui. Matemática, a gente pode dividir ela em 5 principais assuntos, eu acredito, né? Matemática básica, que é o que mais cai, então você tá vendo aqui que matemática básica vai ser literalmente o assunto que domina a prova do Enem, ela é a base, né, e a gente tá falando aqui de matemática básica, a gente fala do início delas, que são as propriedades básicas, as 4 operações, sistema de numeração decimal, depois a gente tem aqui um assunto importante, a equação do primeiro e segundo grau, que é importante para você estudar funções, né, então é importante você pegar a equação do primeiro e segundo grau para estudar funções, e o que realmente cai na prova do Enem é razão, proporção, regra de 13 e porcentagem, né, isso aqui é realmente o que você tem que estudar para a prova do Enem e dominar. Isso aqui cai tudo o que você estuda de propriedade. Então você não vai achar questão do Enem de fração, questão do Enem de expressões numéricas. As questões do Enem de matemática básica são de razão, proporção, interpretação de gráficos e porcentagem. Nelas estão inclusas todas as propriedades, tá? Então você tem que estudar de uma forma mais inteligente. E aí, a parte de juros simples e compostos, eu estudaria apenas juros simples se você tem pouco tempo. Juros compostos quase não caem na prova do Enem, né? Pro vestibular talvez caia um pouco mais, mas pro Enem, vendo um pouquinho de juros simples, que é uma fórmula básica lá, você já consegue pegar. Depois do que mais cai no Enem é a parte de geometria. Só que eu não recomendo que você estude geometria como segundo lugar, porque geometria tem geometria plana, espacial e geometria analítica. Eu recomendo que depois de matemática básica você pegue a estatística, porque a estatística é um conteúdo rápido, você domina e consegue estudar ela dentro de uma semana. E aí dentro de estatística, os assuntos que você vai estudar é representação gráfica de dados estatísticos, medidas de tendência central, medidas de dispersão, desvio médio e interpretação de gráficos. Isso aqui eu posso resumir para você de forma muito mais objetiva, é basicamente média, moda, mediana e interpretar os gráficos que caem na prova do Enem. É isso que cai em estatística. Média, moda, mediana e interpretar os gráficos, né? Se você for pesquisar de forma realmente o conteúdo, é isso aqui que você vai encontrar dentro das aulas dos cursinhos e dentro das aulas do YouTube, tá certo? Bom, depois de matemática básica e estatística, eu recomendo que você estude a geometria plana porque ela vai ser mais rápida, né? De forma um pouco mais atualizada, esse ano para os meus alunos, ali no Memorize, né? E é importante, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para fazer uma forma mais explicativa. Ao invés de eu falar para os alunos estudar direto a geometria plana, eu tô pedindo para eles estudar primeiro função do primeiro e função no segundo grau, né? Porque daí eles veem matemática básica, equação do primeiro e segundo grau, estatística e função do primeiro e segundo grau. Daí eles têm a base para poder avançar em física junto. Se você tem pouquíssimo tempo, dá para ir direto para geometria plana, tá? Se não, você estuda um pouquinho de função ali do primeiro e segundo grau antes. Geometria plana, o que cai, eu não vou ficar falando exatamente o que cai, porque você tá vendo aqui na tela, depois vai pegar o material. Então é basicamente geometria plana, geometria espacial e geometria analítica, né? Você pode até tirar um print depois, se você quiser aqui da tela. Dentro de função e equação, olha só, aqui tem tudo isso que pode cair dentro de função e equação, mas a gente tá falando de poucos meses pro Enem. Esse cronograma aqui, daria para você fazer ele inteiro se você tivesse, por exemplo, ali uns 6, 7 meses de estudo. Faltando um pouco tempo a prova do Enem, por exemplo, 5, 4 meses, o que eu colocaria para você estudar aqui seria mais a função do primeiro grau, né? Eu colocaria ali a função do segundo grau, que é a função biquadrada, né? Então, por exemplo, conjuntos aqui é a base, não seria bem para estudar conjuntos, então dá até para pular. Eu estudaria domínio de uma função, função injetora sobre injetora e objetora eu pularia, função composta pularia, inversa pularia, função crescente, decrescente e constante também pularia, deixaria só a função afim,
Cálculo do coeficiente angular eu pularia, gráfico da função, assim, função afim eu deixaria, na equação do primeiro grau eu pularia, função quadrática eu deixaria, raiz, somas e produtos eu deixo, gráficos da função quadrática eu deixo, valor máximo e mínimo eu deixo, função composta eu pulo e módulo eu pulo, tá? Então basicamente é isso aqui que você tem que estudar. Por isso a importância do vídeo, porque se você pegar a função e equação inteira aqui do cronograma, vai ter tudo isso para você estudar. Eu quero que você estude apenas esse, ó. Domínio de uma função, função afim, função quadrática, raízes, gráficos e valor máximo e mínimos. É isso aqui que vai cair dentro da prova do Enem para função, né? Para geometria plana dá pra ver tudo aqui. Eu acredito que não precisa tirar nada daqui, porque isso aqui tudo é importante. Talvez um teorema de Tales, que quase nunca cai na prova do Enem, dá pra você tirar aqui, mas o restante eu acho que é importante ver. Dentro da geometria espacial também, a maioria do que tá aqui cai e é importante. Dentro da geometria analítica, assim, talvez a geometria analítica seria um assunto que dá pra você pular se não tiver tempo. Eu colocaria talvez uma trigonometria no lugar de geometria analítica, se você tivesse mais tempo. Mas, no geral, seriam esses assuntos ali pra ver, né? Matemática básica toda, estatística toda, geometria plana dá pra ver quase toda, geometria espacial quase toda, geometria analítica dá pra você pular, ou se tiver tempo você vê, mas em geral não é um assunto tão importante assim pra prova do Enem. Função e equação tem que ser mais objetivo no que você vai estudar. E aí, pra fechar ali, isso aqui também pula, logaritmo, inequação, etc. Pô, você falta aí 5 meses pra prova do Enem. Não vale a pena ficar batendo a cabeça nisso. E análise combinatória, dá pra ver toda aqui, ela, PFC, fatorial, arranjo, permutação, combinação e probabilidade, né? Então isso aqui também dá pra ver todo, é um bom assunto aí que dá pra você estudar, tá certo? Então, resumindo, né, matemática básica é isso, você vai estudar matemática básica, estatística, função do primeiro e segundo grau, geometria plana toda, geometria espacial toda, análise combinatória e probabilidade. É isso que dá pra ver dentro dos próximos meses, tá certo? Esse material depois você pega e eu quero que você anote tudo que eu tô falando, tá? Eu tiro um print pra você não esquecer depois, tá certo? Bom, vamos pra biologia então, o que é importante estudar? Antes da gente continuar falando dos próximos conteúdos que você vai ter que estudar, dá uma olhada nessa plataforma aqui. Ela é a plataforma Memorize. Deixa eu te explicar um pouquinho o que ela é, pra você que não faz ideia. Vai ser super rápido, tá bom? Ela é uma plataforma gamificada. Ela tem um dashboard, um painel do aluno, onde mostra tudo que você está estudando. Ou seja, quantas questões você fez por dia, por semana, por mês, quantas acertou, quantas errou, quais que é a sua dificuldade. Nessa plataforma ali, que eu desenvolvi, eu criei pros meus alunos, você vai ter tudo o que precisa para fazer a prova do Enem. Eu coloquei um banco, um filtro de questões avançado, onde tem mais de 170 mil questões. Ali dentro, você consegue criar suas listas, criar seus simulados. Só que além disso, eu já dou para os meus alunos, né, já dou para vocês as listas e os simulados prontos. Nessas listas você consegue responder elas de forma estratégica para cada um dos assuntos do cronograma que eu tô mostrando aqui nesse vídeo. Cada um dos tópicos do cronograma tem uma lista pronta, e essa lista com resolução em texto, resoluções em vídeo, comentários dos alunos, estatística de desempenho, os simulados que você tem que fazer no final de semana, simulados globais, aqueles que revisam tudo que você já estudou ao longo do tempo, todos eles já estão prontos dentro da plataforma. Otimiza muito tempo, você nunca mais vai precisar ficar buscando questão na internet, ficar buscando questão no Google, pegando questão em Drive, tudo isso tem dentro da plataforma ali. Além disso, essa plataforma tem a parte de cursos, onde eu mostro como você vai estudar de forma estratégica. Ou seja, você tem pouco tempo, né? Você tem aí menos de 5 meses para prova do Enem, você tem aí 2, 3, 4 horas para estudar por dia, não sabe como se organizar, não sabe por onde começar, não sabe como montar um quadrilário. Tudo isso tem pronto dentro do Memorize, porque eu já ensino e entrego para meus alunos cronograma pronto, planner pronto, como montar um quadrilário de acordo com o objetivo. Tudo isso eu ensino lá dentro. Além disso, já está tudo organizado, as aulas que você tem que ver. Sabe as aulas desse cronograma que eu tô mostrando de matemática, de biologia, de química? Eu já indico quais aulas do YouTube você vai ver, que vai incluir aquele conteúdo. Já deixo a lista organizada, igual um cursinho, só que é melhor. Por quê? Porque é focado naquilo que realmente vai cair na prova do Enem e de forma objetiva e muito mais barato. O Memorize diferencia porque eu te dou todas as ferramentas, também te dou correção de redação com um professor particular, você tem direito a 6 correções por mês, tá? Faltam 5 meses para a prova do Enem, ou seja, você tem 30 correções de redação para ser enviado até a prova do Enem. Nenhuma outra plataforma te dá tanto. Nenhuma outra plataforma te dá tanta correção de redação. Além disso, você pode tirar dúvidas com o corretor, comunidade de estudo e estudar comigo. Ou seja, você vai ter um acompanhamento diretamente comigo, com os monitores lá dentro da plataforma. Se você tem interesse em fazer parte desse time, clica no botão aqui embaixo na descrição. Vai ter um botão ali para você falar com o nosso time comercial. Você vai entrar na página, vai enrolar ali a página, vai ter umas explicações de como que funciona o Memorize e tudo que tem ali dentro. E aí é só você clicar, preencher ali que a gente vai te chamar e vai te dar um desconto especial para essa reta final de 5 meses. Para você que tá vendo esse vídeo aqui, eu vou dar um desconto especial para os 5 meses da reta final do Enem. Tá certo? Bora continuar agora no restante do vídeo. Biologia tem uma atualização nesse cronograma porque eu fiz ele provavelmente ali em 2020 para 2021, se eu não me engano, sobre esse cronograma. Então, tem uma atualização importante aqui na ordem, tá, do que você vai estudar. Mas, basicamente, o que mais cai aqui não muda muito, tá? Ecologia, citologia, histologia e fisiologia humana, bioquímica, microbiologia e doenças, genética, evolução e botânica, tá? É basicamente a prova de biologia do Enem, é isso. É isso que você tem que estudar. Dentro do que é mais importante estudar, vamos lá. Começando pela ecologia, tá? É o primeiro assunto que você tem que estudar, então recomendo que você veja aqui a ecologia como primeiro assunto, né? Então esse aqui tem que ser o primeiro que você vai ver. Dá pra ver toda, com certeza. O que mais cai, que com certeza dentro de ecologia não dá nem pra dizer, porque, pô, fluxo de energia cai muito, poluição cai muito, ciclo do carbono, efeito estufa cai muito, seção ecológica cai muito, ciclo do nitrogênio cai muito, dinâmica populacional cai muito, biosfera cai muito, né? Ciclo do fósforo e da água que é o que cai menos, assim, vamos dizer, ali dos ciclos biogeoquímicos, mas no restante isso aqui é o que principalmente cai, então vale a pena estudar praticamente tudo.
Citologia, ela é um pouco de base pra você estudar, eu acredito também dá pra ver tudo, porque aqui tá citologia e bioenergética também, né? Isso aqui é bioenergética, para você estudar, e o restante sempre cai bastante, assim, por exemplo. Isso aqui, célula-tronco e clonagem, tá? Isso aqui talvez cai menos, assim, dentro da parte de citologia. É um pouco mais de citogenética isso, pra dar uma base pra genética, né? Então seria citologia. A ordem de estudo pra mim é primeiro ecologia, segundo bioquímica e terceiro citologia. Então, primeiro eu estudo ecologia, depois eu vou para bioquímica e depois eu vou para citologia, tá? Então, a ordem de estudo seria mais ou menos essa. Né? Cuidado com o cronograma. Esse aqui é um checklist do que mais cai. Né? Eu tô seguindo a ordem aqui ali do que mais cai. Então, cuidado aqui a forma com que você vai estudar. Dentro ali dos assuntos depois, histologia e fisiologia, tá? Eu estudaria isso aqui só por último, porque a fisiologia ela depende um pouco de base de outros assuntos. Antes de estudar histologia e fisiologia, eu estudaria a parte de genética. Então, para mim, genética seria o quarto assunto. Então, anota aí a ordem que você vai estudar: ecologia, bioquímica, citologia. Aí depois eu veria genética. Genética eu não veria tudo. Eu veria introdução à genética, genealogias e probabilidade. Não cai tanto no Enem, tá? Então eu não veria muito isso. Tipo, aqueles negócios, o cálculo, qual a probabilidade de nascer um filho assim e tal. Muito difícil cair isso no Enem. Gêneros letais e polialelismo, mais ou menos, eu veria sistema BO, veria sistema RH. Isso aqui é meio que primeira lei de Mendel, tá? Isso aqui é meio que primeira lei. Primeira lei de Mendel. Então eu veria isso aqui também. Segunda lei de Mendel eu veria interação gênica, herança quantitativa, isso aqui eu não veria, tá? Então dos assuntos que eu veria seria isso aqui, ó. Introdução à genética, genes letais, paralelismo, sistema BO, RH e segunda lei de Mendel. Seria principalmente o que eu veria. Seria o quarto assunto que eu iria estudar aqui. Depois de genética, eu veria microbiologias e doenças, e aí esse aqui seria o quinto assunto para estudar. Dentro aqui eu não veria tudo isso, claro. Algas e fungos eu tiraria, doenças protozoáticas eu tiraria, protozoários eu tiraria, retrovírus. Aqui, galera, eu veria vírus e eu veria a parte de bactérias. Protozoários eu também não veria, tá? E retrovírus também não. Eu veria vírus e bactérias. Então eu veria aqui vírus e bactérias. Dois assuntos aqui dentro aqui para ser mais sucinto. Realmente, você não tem muito tempo para estudar. Se você tem tempo, vê tudo. Se não tem muito tempo, vê mais esses dois assuntos aqui. Então seria aqui, ó, genética, microbiologia e depois desses aqui eu veria botânica, que não tá aqui. É uma atualização, né? Então aqui para botânica, por exemplo, é um dos assuntos que mais vem caindo na prova do Enem. E aí eu veria botânica aqui como o meu sexto assunto, tá? Como sexto assunto. Então aqui eu veria aqui, ó, ecologia por primeiro, veria aqui bioquímica por segundo, citologia por terceiro, microbiologia, qual que ficou em quarto aqui? Eu pulei algum, é genética, tá? Cadê a genética? Genética em quarto, microbiologia em quinto, botânica em sexto, tá? Então aqui, ó, a parte de botânica em sexto, e aí em sétimo, peraí que eu escrevi errado. Aqui, ó. Em quinto e em sétimo eu veria histologia e fisiologia. Então, como último assunto aqui, praticamente eu veria histologia e fisiologia. E dentro disso eu veria tudo, né? Tecido, sistema imune, sangue, sistema digestório, respiratório, endócrino, isso aqui de forma bem rápida. E drogas, não sei se cai muito na prova do Enem hoje em dia, essa parte de drogas, assim, né? Seriam mais as drogas vasoativas que podem cair no Enem. Esses tempos caiu algo que crescia ali, por exemplo, caiu sobre adrenalina, por exemplo. Né? Eu não veria drogas aqui. Eu veria mais isso aqui porque é mais importante, tá? Isso aqui seria o sétimo assunto. Por fim, origem da vida e evolução. Isso aqui fica bem pouco, tá, galera? Inclusive, isso aqui eu acho que dá até pra você tirar. A evolução não é tão importante, mas pra você ver, por exemplo, diferença de darwinismo, lamarquismo, etc., não é um assunto tão importante pra prova do Enem. Então, dentro das ordens aqui, eu colocaria. Seria essa, ó, né? Tira um print isso aqui pra você não esquecer, tira um print, tá certo? Bora lá. Vamos pra parte de química. Química é dividida em química geral, físico-química e química orgânica, tá? Dentro do estudo, e tem meio ambiente também, né? Dentro do estudo, primeiro você começa com a parte de atomística, depois você vai pra química geral, aí no meu cronograma o aluno vê aqui a parte de química orgânica, tá? E por fim ele vê físico-química. Isso aqui tu já vem em biologia, tá bom? Isso aqui você já vem em biologia, então eu não colocaria ficar estudando em química a parte de química geral. Então essa seria mais ou menos a minha estratégia aqui para a parte de química, né? Então isso aqui eu não veria porque você já vê no início do cronograma de biologia, então eu não precisaria ver. Dentro de atomística, modelos atômicos, ligações, forças moleculares, isso aqui tem que ver tudo, é importante. Dentro de química geral, separação de misturas é o assunto que mais cai, oxirredução também, principalmente. A parte de funções inorgânicas e estequiometria, então isso aqui também veria tudo. Dentro de química orgânica, isso aqui, o que eu daria talvez para deixar de fora, galera?
Talvez a parte de petróleo aqui, muito específico. E o restante tem muita chance de cair, cara. Química orgânica despenca na prova do Enem, né? Cadeias orgânicas, polímeros, funções orgânicas, isomerias, reações orgânicas. Tudo isso aqui cai muito na prova do Enem, tá? E aí dentro de físico-química, o que que dá pra ver, que dá pra dar tempo realmente de ver? Eu veria soluções, eu veria termoquímica e eu veria aqui dentro, talvez, a eletroquímica. Cinética, equilíbrio, propriedades coligativas e radioatividade eu tiraria, tá? Seria só esses 3 assuntos que eu veria, faltando pouco tempo à prova do Enem. Lembrando que esse cronograma é só o que mais cai, e ainda assim eu tô destrinchando o que principalmente cai pra você, tá certo? Vamos lá. Dentro de física, não tem segredo. Primeiro aqui é ondulatória para estudar, depois de ondulatória, termologia, depois eu colocaria a parte de cinemática, depois dinâmica e para fechar eletrodinâmica. É isso que eu estudaria, tá? Ondulatórias e ópticas, tem que ver tudo, isso aqui cai muito. Dentro aqui, por exemplo, da parte de óptica que não precisa ver, é a parte de óptica da visão. Opa, óptica da visão não. A parte de espelhos, que cai um pouco, lentes esféricas, tá? E eu tiraria aqui dispersão de luz, provavelmente aqui. Ó, fenômenos dá pra ver, fundamentos, acústica, efeito Doppler, estudo da matemática, fundamentos da óptica, refração, óptica da visão, reflexão total e dispersão da luz. Isso aqui é o mais importante que tem que ver pra prova do Enem, porque isso aqui pega todos os fenômenos ondulatórios. Termologia, pô, tem que ver tudo, porque isso aqui cai bastante na prova do Enem também, termologia, né? Segundo assunto que seria ali, seria a parte cinemática. Dentro de cinemática eu veria fundamentos, movimento uniforme, move e movimento circular uniforme, não veria lançamento horizontal e obículo, né? Isso aqui dá pra pensar, movimento circular, né, mais ou menos, mas eu tiraria o lançamento horizontal em obículo, tá? Dinâmica, trabalho, energia, lei de Newton, atrito, força elástica, quantidade de impulso e movimento. Tiraria a quantidade de impulso e movimento, tá? E veria só trabalho, energia, lei de Newton e força atrito e força elástica. Eu tiraria a força elástica também e veria mais a força atrito. Seriam esses assuntos que eu iria ver. Tá faltando a parte de elerodinâmica, circuitos elétricos, potência elétrica, lei de Ohm, tensão corrente, tem que ver tudo. Isso aqui é o mais importante, né? Com isso aqui você garante aqui no mínimo 8 questões da prova de física, só que esses 3 assuntos, tá? Ondas e ópticas, termologia e elerodinâmica. Indo pra parte de humanas, né? Humanas tem muitos tópicozinhos. Isso aqui é o que mais cai, olha só. Idade contemporânea, Brasil colônia, Brasil império, história política, cultura, Primeira República, Idade moderna, tudo isso aqui é muito importante. Eu veria de uma forma mais inteligente isso aqui, que seria, por exemplo, avançando junto com história geral e história do Brasil junto, tá? Aqui eu coloquei todos os tópicos que dá pra ver dentro de história, dá pra ver tudo, tá? Só que aí você não precisa, por exemplo, ficar vendo cada tópicozinho de forma separada. O que eu recomendo? Você coloca lá, por exemplo, história do Brasil, daí você coloca lá o assunto Brasil colônia, aí você vê toda a Brasil colônia. Entende? Vai lá e assiste um aulão de Brasil Colônia e uma questão, tá? Mas dentro de história eu não vou ficar me aprofundando muito, porque esses são os principais assuntos, é basicamente você ver o checklist. E aí eu tô pensando o seguinte, galera, vou fazer um vídeo pra cada disciplina, explicando a ordem certa de estudo pro Enem, o que vale a pena ver, por onde estudar, né? Quais canais eu recomendo que vocês estudam, por onde ver as aulas, por onde pegar questões, o que vocês acham? Comenta aí que eu vou fazer algo assim pra vocês, tá? Dentro de geografia, isso aqui é o mais importante que tem que cair. Também não vou ficar me aprofundando muito dentro de humanas, isso aqui é os assuntos mais importantes que você tem que ver, né? Principalmente aqui geografia agrária, que é o que mais cai, meio ambiente, globalização, que mais vem caindo. Geografia física, muita atenção ao Ninho e Laninha, né? Que pode cair esse ano. E é forte. E aqui basicamente é isso, cara. Geografia é um assunto que você tem que moer e estudar basicamente igual natureza. Não tem muito pra onde fugir. Aqui tem todos os tópicos que você pode estudar dentro de geografia. Filosofia e sociologia é a mesma coisa. Aqui já tá bem organizado, é um cronograma bem sucinto, né? Eu só coloco aqui filosofia no Enem. E aí você vai vendo mais ou menos nessa ordem aqui. Vai pesquisando esses temas no YouTube que você vai encontrar todos eles. Sociologia. Também a mesma coisa, sociologia no Enem, coloquei aqui todos os tópicos, é um cronograma bem curto, você consegue estudar toda a filosofia e sociologia ali 1 hora por semana, você consegue matar em 2, 3 meses, rapidinho, tá? E português não tem muito o que a gente falar, né? Interpretação de texto é principalmente o que cai. Tem outros tópicos que caem, como funções da linguagem, variação linguística, figuras de linguagens, e aí depende de você se você quiser pesquisar aqui, né? Mas basicamente português no inglês é bem pequenininho, tá certo? Você assistiu o vídeo até o final, então é só clicar nesse QR Code aqui, aponta o celular pra tela, que aí você vai abrir o cronograma e vai poder fazer download dele. Lembrando que nas próximas semanas eu vou fazer vários vídeos sobre como estudar matemática, como estudar natureza, humanas, linguagens, vai ter mentoria toda quinta-feira, 19 horas da noite aqui no meu canal, então por isso ative as notificações para não perder. Eu vou produzir muito conteúdo estratégico para te fazer ser aprovado esse ano, e se você confia em mim, vem comigo.